Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, graças a Deus, estamos examinando as Escrituras para conhecermos a vontade de Deus e entendermos a sua santa e bendita palavra segundo a orientação que recebemos de Deus. Sem o Espírito Santo, nós vamos ter compreensão puramente carnal e essa não nos conduz à salvação. Nós vamos somente conhecer a letra, mas conhecendo também a vontade do Espírito, que é o Espírito que revela, nós então estaremos fazendo a vontade de Deus e seguindo para a salvação. Veja aqui sobre o Espírito Santo. Nós já comentamos isso, já examinamos isso esses dias, mas vamos hoje meditar a respeito aqui da predestinação. Existe uma predestinação? Um irmão pediu que eu fizesse um estudo, um exame da palavra sobre isso. Eu não vou falar pouco, é um assunto um pouco polêmico e não quero ficar contendendo com ninguém. Eu não creio na predestinação. Eu creio que Deus, quando criou tudo, e a palavra fala que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o hoje, o ontem, o hoje, o amanhã, sabe tudo. Quando ele criou o mundo e que ele colocou o homem no mundo, ele já sabia quantas pessoas iriam viver no mundo, quantas iriam nascer, quantas iriam morrer, quem iria no final ser salvo, quem não vai ser salvo. Deus sabe tudo. Então, para Deus existe predestinação. Para Deus existe predestinação. Para nós não. Como que eu sei que eu sou predestinado? Eu sei porque alguém, algum homem, algum pastor, algum irmão disse que se eu fizer isso, ou tiver aquilo, ou estiver nessa igreja ou naquela, eu sou predestinado para a salvação, e se eu sou predestinado, eu não tenho como perder a salvação. Não é isso que a palavra nos fala. Mas aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, ele diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, aqui o apóstolo escreveu aos Efésios, dizendo que Deus, na sua imensa misericórdia, em quem fomos feitos herança, fomos predestinados. Quem foi predestinado? Nós que primeiro aceitamos, e vocês, Efésios também, todos os Efésios. Como que nós vamos saber quem é predestinado? Existem pessoas que recebem o Evangelho e aceitam o Evangelho e procuram servir a Deus com sinceridade, com amor, servir a Deus. O que é servir a Deus? Eu quero fazer distinção, deixar bem marcada essa palavra, servir a Deus, através da obediência a seu Filho Jesus Cristo. Então, por que eu quero sinalizar bem essa palavra? Porque tem gente que pensa que está servindo a Deus, mas não está. A pessoa é uma prisioneira de uma denominação, de um homem, de um sistema religioso. Nós não podemos ser prisioneiros de nada, só de Jesus Cristo. Nós somos escravos, servos de Jesus por livre e espontânea vontade. Então, não é porque a pessoa é cristã ou... existe hoje muita distinção, divisão e muitas coisas que os homens foram criando para fazer divisão somente. Não, tinha lá a Igreja Católica, Apostólica, Romana, desde lá do início. Realmente, existia um grupo de servos de Deus lá no passado, que começaram com os apóstolos e se formou um grupo grande, evangelizaram todo mundo, e já no primeiro século se formou isso, e tinha aquilo, e tinha o santo isso, o santo aquilo e tal. Muito bem, existia. Aí começou a se formar no ano 100, cento e pouco, não estou bem certo disso, não estudei isso, e também não me preocupo com isso, mas eu estou querendo dizer para os irmãos que aí surgiu a Igreja
católica. A Igreja católica significa Igreja universal. Católico em latim é universal. Igreja universal. Nós somos a Igreja universal. Não importa qual religião, qual o nome da denominação. Nós somos todos universais. Não tem, só existe uma igreja. Qual é essa igreja? A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é universal. Mas não tem um nome, não é nome que se dá na igreja. Aí aconteceram muitas coisas, veio Lutero, protestou, aí surgiram os protestantes e depois vieram outros. Então a pessoa, não, você é protestante, você é isso, você é aquilo, você crê desse jeito, então você é unitarista, unicista, trinitário, um monte de denominação. Nós não podemos seguir isso. Nós não podemos. Quem é predestinado? Quem é trinitário? Quem é unicista? Quem é unitarista? Quem não crê em nada? Quem que é predestinado? Será que todos os que acreditam em Jesus Cristo são predestinados? Será que no nosso nome está escrito no livro da vida e eu sei disso porque eu sei disso e porque eu tenho fé nisso? Por que eu tenho que crer? Eu creio nisso. Eu creio pelo que eu leio aqui. Então eu vejo aqui, fui selado com o Espírito Santo. Como que eu sei que eu fui selado com o Espírito Santo? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vemos aqui que acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, porque vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos. Está escrevendo aos Coríntios, também a mim. Eu era gentio, eu não entendia a palavra de Deus. Quando eu comecei, eu era levado, não ia de minha vontade. Eu era levado a seguir um caminho. E eu achava e tinha toda a certeza que eu estava certo. Aí quando eu comecei a examinar as Escrituras, eu comecei a ver que havia uma distinção. Eu lia uma coisa e fazia outra. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou seguir esse grupo de pessoas aqui? Não, eu vou seguir a Jesus Cristo, que me salva. Então, eu quero que vocês compreendam que ninguém diz pelo Espírito que Jesus é maldito, e ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não fala que Jesus é maldito, não vai deixar de acreditar em Jesus, não vai ficar julgando, condenando as pessoas por causa disso, por causa daquilo. Mas a pessoa que diz que Jesus é o Senhor, isso é pelo Espírito Santo. Então eu tenho o Espírito Santo, que eu digo que Jesus é o meu Senhor. O meu Senhor não é a igreja, não é o pastor, não é a denominação. Eu contrario o pastor, a igreja, a denominação para agradar Jesus. Então ele é o meu Senhor. Eu não vou desagradar a Jesus para agradar o pastor, a igreja, a denominação. Está vendo a diferença? Começa por aí. Então eu tenho com certeza que eu sou predestinado porque Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu procuro fazer as pessoas entenderem isso. Tenho insistido bastante, porque é muito importante isso. Ora, tem diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tem diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tem diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a manifestação é dada a cada um para o que for útil. Então, todos nós temos que ter a manifestação do Espírito. Um de uma forma, outro de outra. Aqui fala várias manifestações, não esgota a forma do Espírito Santo operar. O Espírito Santo opera de todas as maneiras. E para a glória dele, para edificação, para salvação, para a glória de Deus, para a tua edificação, para a nossa edificação e salvação. Então aí eu começo a analisar a minha vida. E estou transmitindo para você o que eu tenho entendido da palavra. Aquele que está em pé, olhe e não caia. Quer dizer, eu sou predestinado. Eu estou em pé, estou fazendo a vontade de Deus. Mas eu posso cair. Eu posso pecar contra o Espírito Santo. Não quero pecar. Eu não vou pecar, se Deus quiser. Mas eu posso. Se eu pecar contra o Espírito Santo, como é que eu sou predestinado? Ah, não, então você não era predestinado. Mas como que eu achava que eu era predestinado até ali? Como é que pode? Então, irmãos, veja na tua vida o Espírito Santo, a operação de Deus. Ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O que é penhor? Quando você tem que pagar alguma coisa e não tem condições, você tem alguma coisa que você dá em penhor, você penhora alguma coisa, você dá uma garantia. O penhor é uma garantia. Então, nós não temos como pagar o preço da nossa salvação, mas nós temos a garantia do Espírito. Nós não vamos conseguir
mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e toca na misericórdia de Deus e nós, pelas pisaduras de Jesus Cristo, fomos sarados, nos tornamos uma nova criatura, um novo ser, fomos lavados de todos os nossos pecados, nascemos de novo, recebemos o batismo em nome de Jesus e assim nós vamos seguindo em frente. Não vamos pecar mais? Não. Todo ser humano é pecador. E como que eu vou ser salvo? Eu não sei se eu sou... já meu nome está escrito lá, se eu sou predestinado, eu não sei. Não, mas na minha fé, na minha convicção, eu estou fazendo tudo o que eu posso para agradar a Deus. E tenho confiança, fé é confiança, cega, inabalável, que se eu fizer alguma coisa errada, o Senhor Jesus Cristo me mostra, Ele me corrige. E se eu não aceitar, eu estou negando Jesus. Eu estou negando Jesus. Então, é muito importante a gente saber disso. Então, irmãos, não se dê, porque o perigo da predestinação é a pessoa pensar e ser convencida, né, de que ela é predestinada, está salva, mesmo que não queira ser salva, ela é uma pessoa escolhida, já está predestinada, o destino dela foi previamente registrado, escolhido por Deus. O destino dessa pessoa é a salvação. Aí a pessoa, mesmo que não queira, o perigo disso é que a pessoa começa a pensar assim, não, se eu sou predestinado, o que tem se eu fizer isso ou fizer aquilo? A palavra não diz para não fazer, mas eu sou predestinado, o Senhor me perdoa, o Senhor vai me perdoar, eu sou predestinado. Por que Deus iria perdoar uma pessoa, porque ela pensa que é predestinada, e não perdoa a outra do mesmo pecado, que ainda não tem a certeza da salvação, que está buscando ao Senhor ainda? Então, irmãos, a complicação, o temor é que as pessoas se deixem levar pelas palavras e acabem se desviando da verdade, acabem se desviando do caminho, porque não tem outro caminho, Jesus é o caminho. Tinha o véu, quando existia na lei existia o templo ele era dividido em duas partes, tinha o lugar santo e o lugar santo do santo, o lugar santíssimo, tinha um véu muito espesso, alto, pesado, e que ninguém entrava lá. Lá estava a arca do concerto, lá estava a arca de Deus, e ali o sacerdote, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas antes ele ainda tinha que sacrificar pelo povo e por ele mesmo, e ele entrava lá. Só o sumo sacerdote entrava e falava com Deus. Aí, na morte de Cristo, esse véu fortíssimo, Deus rasgou ele rasgou de cima para baixo. Deus abriu o caminho, veio do alto o poder de Deus para rasgar de cima para baixo, veio de Deus esse poder. Não veio de baixo para cima, veio de cima para baixo. E rasgou o véu todo, indicando assim, agora todos têm acesso ao lugar santíssimo, todos têm acesso para chegar à arca do concerto. Nós não vamos nos aproximar da arca, nós vamos nos aproximar de Jesus, que é perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito. Então nós temos condição de chegar a Jesus. Se nós temos condição de chegar a Jesus e conversar com Ele, e entender a palavra dele, porque é só por ele, o que mais nós precisamos? O que mais eu preciso? Eu preciso obedecer somente. E o que ele ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. São 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos, eles resumem toda a vida cristã. Toda a vida cristã. Então, acabou o ódio, acabou o rancor, acabou a maldade, a malícia, o engano, a feitiçaria, os homicídios, os roubos e todas as coisas que o homem faz pela carne. Acabou tudo, acabou tudo. Então, nós somos predestinados lá por Deus. Ele sabe quem vai ser salvo no fim. Ele sabe. Quando chegar no fim, ele não vai ter surpresa nenhuma. Ele não vai ver alguém lá como que você chegou aqui, né? Tem a passagem, diz isso lá, uma palavra que está nos evangelhos. Como entraste aqui um homem vestido lá, não estando vestido de vestes nupciais? Como entraste aqui, amigo, não tendo roupas nupciais? E o homem ficou calado. Aí ele falou para os servos, atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Por quê? Porque ele não estava vestido com as vestes nupciais. Poxa, que vestes nupciais são essas? Eu quero ter essas vestes? As vestes nupciais são os atos
e orações dos santos. Nós somos santos, nós não somos do mundo. Por isso que o mundo nos odeia. O Senhor falou lá, né? O mundo odeia vocês porque odiou a mim também. Porque vocês não são do mundo. Então essas pessoas que estão agradando o mundo e fazem de tudo para agradar as pessoas, são pessoas do mundo. Porque esperam a glória dos homens. E dão muitas glórias e graças, né? Por estarem sendo glorificados e conhecidos. E pessoas chamando e mantendo comunhão e amizade. Que coisa maravilhosa. Isso é coisa carnal. Chega para essas pessoas e começa a falar a verdade. Olha, na Bíblia está escrito assim. Aí você vai ser colocado de lado, você vai ser negativado, as pessoas não vão gostar de você, porque você está falando da palavra de Jesus. Então aí, irmãos, nós vemos que servir a Deus não é essa coisa que estão falando aí, e tudo vai ser solucionado, Deus é com você, vai em frente. Sim, Deus é conosco, nós vamos em frente, mas é muita tempestade, muita luta, muita tribulação, tentativa do inimigo, cercando. O apóstolo Paulo falou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pensamento é servir a Deus, mas a carne quer fazer outra coisa, e isso é continuamente, enquanto estamos vivos. E todos os dias são dias de renúncia na nossa vida. Não fique pensando que aceitar Jesus tudo vai ser resolvido, todo mundo vai gostar de você, vai ser uma maravilha. Não, esteja preparado para enfrentar renúncias, mentiras, falsidades, enganos, irmãos que não são irmãos verdadeiros, são Judas, traidores, as ciladas e armadilhas que preparam para você pecar, para você não poder mais falar determinada coisa. Vamos fazer essa pessoa pecar aí, pronto, aí ele não fala mais nada. Então, você tem que estar sempre pronto para toda boa obra. Isso é ser predestinado, permanecer até o fim. Se você permanecer até o fim, você é realmente um predestinado. Mas você faça tudo com amor e com sinceridade. E o Senhor Jesus vai estar te ajudando, abençoando, fortalecendo em tudo, mas não dê lugar à carne. Permaneça em oração e santificação, e a vitória virá. Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.